Olá, boa tarde para você. Obrigado pela sua companhia nesta sexta-feira, 4 de outubro. Tribunal Superior de Justiça suspende a condenação em segunda instância de Fábio Branco e Tribunal Regional Eleitoral declara o candidato elegível. Aconteceu ontem à noite o último debate com os candidatos à Prefeitura de Rio Grande. Na edição de hoje, a gente te mostra como foi. E direto do estúdio, uma entrevista com o chefe do cartório eleitoral aqui em Rio Grande, esclarecendo dúvidas dos eleitores. O Informe Região está começando agora. No início da noite de ontem, o Tribunal Regional Eleitoral decidiu por unanimidade pela impugnação da candidatura do candidato Fábio Branco, da coligação Rio Grande Não Pode Parar, em razão da condenação em segunda instância por improbidade administrativa. Minutos depois, o Tribunal Superior de Justiça deferiu em caráter liminar, através de uma decisão monocrática da ministra Regina Helena Costa, um efeito suspensivo desta condenação em segunda instância, que foi a base para o indeferimento da candidatura pelo Tribunal Regional Eleitoral. Com isto, hoje pela manhã, o Tribunal Regional Eleitoral, por unanimidade, deferiu o registro da candidatura do candidato Fábio Branco. Aconteceu ontem à noite o último debate com os candidatos à Prefeitura de Rio Grande. O debate aconteceu no Salão Nobre da Câmara de Comércio. Do lado de fora, segurança reforçada com a presença da Brigada Militar. A primeira candidata a chegar no local foi Darlene Pereira, da coligação Frente Popular. Em seguida, chegou o candidato Fábio Branco, da coligação Rio Grande Não Pode Parar. O candidato Cláudio Esperon, na urna Doutor Esperon, do DC, foi o terceiro a chegar. E na sequência, o candidato Renato Lima, do Novo. O candidato Daniel Borges, do PL, não chegou a tempo e, pelas regras, não pôde acessar o local. O debate, promovido pelo portal de notícias O Litorâneo, foi mediado pelo jornalista André Zanobini. Foram 6 blocos. No primeiro, os candidatos puderam se apresentar ao eleitor. No segundo e no quarto blocos, os candidatos fizeram perguntas entre si, com temas de livre escolha. Já no terceiro e no quinto, o confronto foi com temas determinados por sorteio. No último bloco, os candidatos tiveram tempo para suas considerações finais. O debate teve pouco mais de 2 horas de duração e os candidatos aproveitaram cada segundo. Afinal, esta foi a última oportunidade que eles tiveram para contrapor os argumentos dos adversários e se vender como a melhor escolha que o eleitor tem a fazer. O debate foi positivo, foi uma oportunidade. Eu só lamento, às vezes, alguns candidatos que não têm postura, que não têm segurança no que estão oferecendo para a comunidade, nem verdade para se estabelecer, e aí se perdem, né? Perdem o seu equilíbrio. Eu quero dizer isso, um bom gestor tem que ter equilíbrio, né? E é isso que nós precisamos. Mas é sempre bom, até isso é bom, né? Porque a comunidade também tem a oportunidade de ver quem é quem. A comunidade tem mais uma oportunidade, né? Como eu disse, isonômica, de ver todos os candidatos, embora tenhamos a ausência de um aqui, participando e entendendo o que cada um representa, como é que ele se porta, qual é o retrospecto da sua vida. Eu avalio positivo, como dizia anteriormente, para contribuir com aquela pequena margem de indecisos que existe. Certamente nós convocamos e é lógico que precisaria ainda um pouco mais de tempo. Avaliação muito positiva, agradecer o Litorâneo por essa oportunidade. Mais uma vez, né, a gente pôde demonstrar todo o trabalho que a gente tem feito ao longo dessa reconstrução da cidade. Foi um debate bastante propositivo, um debate, claro, com a sua tensão natural, de último encontro entre os candidatos à Prefeitura do Rio Grande, uma noite importante para esse pleito. Então, cumprimos com o nosso papel jornalístico, com o nosso papel democrático, de possibilitar que as pessoas pudessem conhecer os candidatos e suas propostas. A gente segue falando de eleições, pois é neste domingo o processo que irá escolher o nome de quem irá administrar Rio Grande pelos próximos 4 anos e também os novos vereadores da cidade. Para falar mais sobre a eleição, a gente recebe aqui no estúdio o chefe do cartório eleitoral de Rio Grande, Giovanni Brandão. Giovanni, começo perguntando ao senhor uma dúvida que é bem comum entre os eleitores. Qual é a diferença entre votos brancos e nulos? Boa tarde.
Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, espectadores da TV. Muito obrigado pelo convite, a gente está sempre à disposição. Guilherme, ao fim e ao cabo, brancos e nulos são votos que ao final da eleição são descartados. É a mesma coisa. Existem 4 tipos de votos, né? É o voto nominal em candidato, eu vou votar no Guilherme, o voto na legenda, o voto branco e o voto nulo. Esses 2 primeiros são votos válidos. Os 2 últimos são descartados, branco e nulo são descartados. Ou seja, aquela história que o pessoal comenta que se houver tantos votos brancos ou nulos, anula a eleição, isso é mito. Se tiver um voto para o Guilherme está eleito com um voto. E o resto foi branco e nulo, encerrou a eleição. Eles não têm diferença, são votos que não são contabilizados, são votos que são descartados. No dia da eleição, Giovanni, o que o eleitor pode e não pode fazer? Dia da eleição, ele tem um regramento um pouco diferente da campanha normal, né? Na campanha normal, ela é regida pela resolução que rege a propaganda e no dia da eleição pelo Código Eleitoral, pelos chamados crimes de boca de urna, né? Então, o que o eleitor pode? O eleitor pode uma manifestação pacífica e silenciosa no local de votação. O eleitor, caso queira, ele pode ir fardado com a camisa do seu candidato, boné, broche, dístico, bandeira, pode entrar até na sessão eleitoral desta forma, desde que mantenha-se contido, uma manifestação silenciosa e que não fique, digamos que, aliciando os demais eleitores que estão no local de votação. Se ele fizer isso, aí é proibido, aí é boca de urna. Aglomeração pode? Não pode aglomeração de pessoal vestido, padronizado nos locais de votação de um determinado candidato, também não pode. Na cabine de votação é muito comum nós vermos pais, mães irem com os filhos. Eles podem estar juntos naquele momento? A orientação que a gente tem, né, do Tribunal Regional Eleitoral, que as crianças, no caso, né, fiquem com o acompanhante e a pessoa adentre o local de votação sozinho, né, para exercer o seu direito do voto. Quando o eleitor, Giovanni, entra no local da votação, ele tem que deixar o celular com o mesário? Veio uma orientação a partir do ano de 2022 aí na legislação eleitoral, que vai ter até um cartazete afixado nas sessões, né, pedindo para que o eleitor deixe o seu celular numa mesinha auxiliar ou juntamente com o mesário e dirija-se à cabine de votação sem esse aparelho, né, para que a gente não tenha aí nenhuma violação, nenhuma foto, nenhum post posterior. É essa a preocupação do legislador ao determinar esse tipo de restrição. Documentação. O que o eleitor tem que levar para poder votar? O eleitor, primeiramente, né, o título de eleitor hoje, para que serviria? O título de eleitor serve para tu identificar a sessão e o local onde tu vai exercer o teu direito a voto. Chegando no local de votação, tem que apresentar para o mesário que está lá trabalhando um documento oficial com foto, né? Pode ser esses documentos digitais, desde que dentro do aplicativo, né? Não pode ser um print, uma foto desse documento digital. Mas qualquer documento oficial com foto, ou em meio físico ou em meio digital, é apto para o exercício do voto. Uma outra questão, Giovanni, que as pessoas comentam bastante, elas dizem que se ela for a primeira a chegar no local da votação e tenha faltado algum mesário, ela é pega para ficar ali. Isso acontece? O que acontece é assim, a Justiça Eleitoral já há algum tempo a gente tenta prevenir essa situação. Então, lá na sede da Justiça Eleitoral, no fórum da cidade, a gente vai contar com uma quantidade de em torno de 100 mesários substitutos, que são pessoas que estarão à disposição da Justiça Eleitoral. Caso falte algum mesário na sessão de votação, o presidente de mesa nos contata e nós, de pronto, já colocamos essas pessoas substitutas em um veículo e encaminhamos para o local do colégio, do local de votação, para substituir um eventual faltoso. Para isso, evitar aquela constrangedora situação de ter que estar pegando uma pessoa da fila, de surpresa, convocando ela. Então, graças a Deus, hoje a gente tem um banco de suplentes, né, mesários voluntários, numa quantidade suficiente para que a gente possibilite ter esse quadro reserva, poderíamos dizer assim, que vai estar de pronto aviso, e alguns lá, inclusive, no cartório eleitoral, aguardando serem enviados aos locais. A respeito das regiões que foram atingidas pelas enchentes e que há alguma dificuldade de acesso, como, por exemplo, a Ilha dos Marinheiros,
A votação sofre alguma alteração nesses locais? Guilherme, assim, ó, a questão da Ilha dos Marinheiros foi algo que pautou o nosso trabalho, né, nesse semestre aí, nessa preparação para esse pleito de 2024. Digamos que foi o nosso diferencial. Nós nos dedicamos ao máximo para que tudo ocorra de uma maneira tranquila naquela comunidade. Uma comunidade que conta hoje com 4 urnas eletrônicas, em torno aí de 800 pessoas, 850 eleitores que tem naquela localidade. A Justiça Eleitoral fez reuniões com os órgãos de segurança, com a Defesa Civil, com os permissionários que estão fazendo a operação da balsa, para que, dentro do possível, a eleição transcorra de uma forma normal naquela localidade. A Justiça Eleitoral se preparou aí com um plano A, com um plano B, com um plano C, tentando vislumbrar qualquer tipo de cenário possível no dia para propiciar aquele eleitor o voto. Porque a gente pensa assim, né? Não é só nós levarmos a urna eletrônica para aquela comunidade, né? Se a gente quer um jogo de futebol e a urna eletrônica fosse a bola, nós precisamos dos jogadores, senão não tem jogo. Se o eleitor não comparecer ao local de votação, não tem eleição. Então é preocupação da Justiça Eleitoral, sim, a urna eletrônica e também o acesso aos eleitores aos locais de votação para que possam exercer o direito a voto. Falando agora, Giovanni, das denúncias sobre propagandas irregulares que vocês tiveram, como é que foi essa questão nessas eleições? Guilherme, assim, ó, nós temos o aplicativo Pardal, né, que é o aplicativo que as pessoas podem baixar no Play Store para fazer qualquer tipo de denúncia acerca de alguma irregularidade na propaganda eleitoral, e as próprias representações por propaganda eleitoral, que são processos judiciais, né, normalmente legitimados por candidatos, partidos, coligações, e também um link de denúncia ao Ministério Público Eleitoral. Eu posso te contabilizar, ontem nós estávamos já com em torno de 136 denúncias pelo Pardal. Hoje chegaram mais algumas. Eu acredito que até o dia de amanhã vamos fechar a eleição aí com em torno de 150 denúncias de propaganda eleitoral. Aí a gente analisa aquelas denúncias, encaminha a juíza eleitoral, que se manifesta a respeito da legalidade ou ilegalidade daquele ato em si, e nos determina que notifique os candidatos para que se adequem na prática num prazo de 24 horas. Todos até agora, sem exceções, atenderam as notificações e se adequaram às práticas. No dia da eleição, Giovanni, caso o eleitor perceba alguma situação irregular, o que ele pode fazer para colaborar com a Justiça Eleitoral? No dia, a gente teve até uma reunião hoje pela manhã ali no fórum, né? No dia vão estar trabalhando em conjunto com a Justiça Eleitoral outras forças de segurança, Brigada Militar, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, Guarda de Trânsito, os guardas municipais. Então todo esse contingente apostos para a operação eleição, né? Nossa estratégia de atuação para o dia. O eleitor que perceber ou pode contatar diretamente o cartório eleitoral através desse link de denúncia ou procurar um agente policial dessas forças de segurança que eu acabei de mencionar nas proximidades do local e manifestar o que aconteceu, qual que seria o problema. E a gente até teve uma conversa com as forças de segurança hoje, com a juíza eleitoral também, para que tenhamos basicamente, né, uma festa da democracia com um caráter de orientação, de fiscalização, como a gente brincava, né? Uma festa da democracia não é para terminar a eleição todo mundo preso, né? Então não seria uma festa, mas em si um caráter de orientação que às vezes o próprio eleitor desconhece, que algo que ele esteja fazendo constitui uma prática de violação da legislação eleitoral. Então daqui a pouco um chamado, explicar para esse eleitor, ó, isso não pode, hoje se tu derramar um santinho é boca de urna, hoje se tu entregar um santinho é proibido. Daqui a pouco aquele eleitor mais, digamos, afastado aí das redes sociais, da mídia, tem um tal desconhecimento, né? Então essa conversa para tentar levar o dia dentro de uma serenidade, de uma calma, para que tenhamos, no fim do dia, uma eleição exitosa. A eleição, o horário é das 7 da manhã às 5 da tarde. O eleitor... 8 da manhã... A partir das 8 da manhã às 5 da tarde. O eleitor que chegar na sessão 5 e 1 já não vota mais. O que acontece é assim, né? Os locais de votação fecham os portões às 17 horas.
quem está na fila vota, quem está dentro do local de votação vota. Supor que a nossa sessão aqui tem 8 pessoas na fila, 17 horas fechou o portão. Aí aquelas 8 pessoas vão votar. Supondo que a última chegue na urna de votação, sei lá, 17h26, vai votar. O importante é ela estar dentro do local de votação às 17 horas. E existe, Giovanni, para nós concluirmos, alguma expectativa para o horário em que vai chegar o resultado, em que vamos conhecer quem serão os vitoriosos? A Justiça Eleitoral está se preparando. Eu acredito que próximo às 19 horas já tenhamos aí apurados os 155 mil e alguma coisa de votos daqui do município de Rio Grande, os 22 vereadores eleitos e o prefeito municipal. Mais alguma informação que o senhor considera interessante? Uma outra informação para repassar para o pessoal da localidade ali da Quinta, que durante a semana passada transbordou ali o arroio, teve uma escola que inundou, a gente pensou até numa alternativa, permanece em todos os locais de votação. Tem eleição normal na Quinta no Salão Paroquial, tem eleição normal na Quinta no Bento Gonçalves e no Lília Neves. Temos 3 colégios novos, o Bucos, o Porto Seguro no Parque Marinha e o João de Oliveira ali também próximo ao Fórum. E depois de 4 anos em reforma, no Povo Novo, o Alfredo Ferreira Rodrigues retorna a ser local de votação, porque foi concluída a obra naquele colégio e também estará recebendo votações nesse domingo. Chefe do Cartório Eleitoral de Rio Grande, Giovanni Brandão, obrigado pela presença. Obrigado, um bom trabalho, um bom domingo para todos, aí, uma eleição bastante segura e tranquila para todo o eleitor rio-grandino. É hora das informações do tempo. Confira a previsão de hoje para a sua cidade. Em Rio Grande, previsão de sol com muitas nuvens. Os ventos ficam em 16 km por hora, já a umidade em 62%. A temperatura ficará entre 15 graus a máxima e 13 graus a mínima. Tarde de sol entre nuvens em São José do Norte. Os ventos podem chegar a 16 km por hora. A umidade se mantém na casa dos 62%. A temperatura ficará entre 15 graus a máxima e 13 graus a mínima. Tarde de céu parcialmente nublado também em Dom Pedrito. Os ventos ficam em 15 km por hora. A umidade em 57%. A temperatura ficará entre 21 graus a máxima e 9 graus a mínima. Previsão de sol com muitas nuvens em Camaquã. Os ventos ficam fracos em 15 km por hora. E a umidade em 57%. A temperatura ficará entre 20 graus a máxima e 10 graus a mínima. Já em Venâncio Aires, a previsão é de sol com muitas nuvens durante a tarde. Os ventos ficam em 15 km por hora. Já a umidade em 63%. A temperatura ficará entre 21 graus a máxima e 10 graus a mínima. Um homem foi preso por tráfico de drogas na manhã de ontem aqui em Rio Grande. Prisão aconteceu no bairro Bosque, durante patrulhamento de rotina. De acordo com a Brigada Militar, durante a revista, os policiais localizaram com o homem 46 porções de maconha, 26 porções de cocaína, além de dinheiro. Ele foi preso e levado à delegacia juntamente com o material apreendido. Acabou o Informe Região de hoje. Para você continuar com a gente, siga nossas redes sociais no Instagram e no Facebook. É TV O Farol do Sul. Se inscreva também em nosso canal no YouTube. Lá você encontra a nossa programação completa. Obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde para você. A gente volta a se encontrar amanhã.